Queridos, iniciando aqui a nossa gravação, tá? O que eu estava falando era sobre a avaliação, que eu estou convidando quem não tirou notas satisfatórias, ou seja, abaixo da média, a assistirem a aula presencial comigo. E além desse convite, próxima aula nós vamos sim fazer a nossa oficina de currículo, de construção de currículo. O nosso primeiro momento eu vou explicar, topificar, colocar todas as informações mais importantes, fazer essa explanação, mostrar um modelo de currículos diferentes para que vocês entendam e sintetizem quais informações são interessantes e importantes. Esse é o nosso primeiro momento dessa oficina. Tá? Sexta-feira, se você quiser, já pode vir presencialmente. Sexta-feira, né? A próxima aula. Sexta-feira, se você quiser, você já pode vir presencialmente para a gente começar a entender o que colocar e o que não colocar. Depois, na terça-feira, aí sim você tem que vir presencialmente com as suas informações preferencialmente. Então, tiver certificado, tiver declarações que você possa colocar no seu currículo que atestam que você fez ou faz alguma coisa, pode trazer para a gente construir o currículo de vocês. A aula de terça-feira vai ser a oficina em si de construção individual de currículo. Cada demanda que você tiver, cada informação que você tiver, cada coisa específica que é para pôr ou não pôr, o tio Maurício vai explicar como fazer, quando fazer e por que fazer. Então, sexta-feira é a explanação sobre o currículo e na terça que vem é a construção dele. A gente vai tirar 2 aulas, porque é muito importante que vocês saiam desse módulo, do módulo de Office 1, com o currículo pronto para poder mandar para quem vocês acharem que for necessário. Beleza? Entenderam? Quem entendeu, por favor, pronuncie-se. Se você está com alguma dúvida, é a hora. Beleza? Então, quem é que vai vir? Levanta a mão aí, manda um moeda no chat. Já é para começar a vir de sexta-feira, mas eu cobro que todo mundo esteja aqui na terça, tá? Quando eu falo todo mundo, Maurício, mas tem muita gente nessa turma. De verdade, não tem tanta gente assim, tá? Aqui eu tenho 28 pessoas, na verdade, 1, 2, 3, 4, 5, 6 a menos, então eu tenho 22 pessoas. Daria para fazer perfeitamente a nossa oficina com todo mundo no presencial, certo? Se você não tem um computador, eu lhe dou o meu, não tem problema nenhum, tá certo? Porque, assim, o objetivo dessa disciplina é essa construção. Esse é o ápice, esse é o momento principal. Se você não vier no momento principal, e aí? Como é que você pode dizer que você usufruiu o suficiente da disciplina? Que você usufruiu suficientemente, assim, desse nosso módulo? Se o módulo é para essa construção. Então, já comecem a vir na sexta-feira, tá? Não é a construção em si, é a explicação, mas na terça-feira eu cobro que todo mundo que possa vir, tá? Venha. Ainda vai ter aula no Zoom, ainda vai ter isso tudo, mas mesmo assim, a construção em si, eu quero que vocês estejam aqui do lado, tá bom? Por caso alguém tenha algum problema, eu esteja do lado, para você não levar problema para casa, não guardar problema para casa, tá? Temos aqui os nossos 12 guerreiros participantes e nós vamos começar hoje a nossa aula, porque eu tinha falado anteriormente que antes da nossa oficina de currículo, nós teríamos uma aula só sobre documentos padrão, só sobre documentos profissionais. E essa é a nossa aula de hoje, tá? Hoje eu vou falar dos principais documentos dentro de mercado de trabalho que um auxiliar administrativo necessariamente precisa dominar para que ele não seja um aluno perdido, uma pessoa perdida quando o chefe chegar para ele pedir. São documentos que qualquer pessoa que conheça ferramentas de escritório deve saber redigir, tá? Tia Simone, apareceu no vídeo. Se você trabalha como auxiliar de escritório e você não sabe criar esses documentos, você tem um grande déficit. Tá? Tem um déficit de necessidades que a sua profissão exige de você. É que nem você trabalhar com escritório e não saber criar uma planilha. É a mesma coisa, equivale à mesma coisa. Você não sabe fazer o seu trabalho, certo? Então, vamos para os nossos documentos padrão agora. Maurício, eu vou precisar decorar todas as informações que você colocar agora. Eu vou precisar que você memorize, não decore, que você memorize as diferenças entre esses documentos, para que você não se confunda na criação. Agora eu estou precisando desse. Beleza. Acho que eu estou precisando desse documento. Acho que eu estou precisando criar um memorando, porque é o momento ideal, é a informação que eu estou precisando para a minha empresa agora. Aí você pega e confunde o memorando com uma declaração. Não é tão fácil assim de confundir o memorando em si, porque ele é um documento bem específico, mas pronto, dá para confundir memorando com comunicado. É mais próximo, tem um intuito parecido. Se você confunde um com o outro, você provavelmente vai ter alguns problemas, primeiramente com quem está te administrando, que vai olhar para você e vai pensar,
meu Deus, quem foi que eu contratei? Tá? E, assim, são documentos com intuitos diferentes. Então, se você entende pelo menos quando você vai utilizar um e vai utilizar outro, dessa aula você já saiu sabendo 80%, tá? Porque tem modelos para torto e a direito dentro da internet para que vocês entendam e para que vocês criem esses documentos em si. Quando você tiver com dúvida se é nesse que eu coloco um número, esse aqui eu não coloco um número, esse aqui eu ponho dados pessoais, esse aqui eu não ponho. Se você está na dúvida, você só joga no Google que aparece o formato desses documentos. Mas agora, quando você não sabe quando utilizar, aí não tem informação que te salve, cara. Então, vamos para isso. Iniciar a nossa apresentação. Vou dar uma mesclada de demonstração e explanação, como eu sempre faço. E aqui eu trago 4 dos principais. São os únicos? Não, não são os únicos. Na apostila de vocês prevê pelo menos 6 ou 7. Mas daí eu já não acho tão útil vocês aprenderem 6 ou 7 se 3 deles não são cobrados diariamente. Assim, rotinas administrativas, elas mudam, tá? Você muda para reduzir burocracia. Não entendo burocracia como uma coisa ruim também, tá? A burocracia em si é um sistema de organização para que você, como instituição, não tenha problemas posteriores com a organização em si. Vou citar um exemplo. Se eu tenho, primeiramente, um setor que é responsável pelo administrativo, todas as coisas em relação ao administrativo vão para esse setor. Não é porque eu posso resolver essas outras coisas em outros setores que eu vou deixar de fazer isso, porque aí eu vou estar sobrecarregando setores diferentes da minha empresa, sendo que eu tenho um específico para isso. No caso do SEDASP, nós temos um setor administrativo que trabalha com a parte de finanças, que trabalha com atendimento ao cliente, que passa informações e recebe informações de clientes diariamente. Nada me impede, como professor, de pegar o número de um aluno, caso eles não tenham contato, de pegar informações sobre esse aluno, caso ele queira trancar o curso, caso ele queira cancelar, e repassar para eles. É o serviço deles. Seria minha conta e risco. Eu estaria acumulando funções. Tá? Então, essa questão de cada setor ter as suas funções deixa muito claro e é muito claro dentro de uma empresa. Eu não preciso fazer por eles se eles têm essa obrigação. Agora, se eu quiser fazer, eu faço. Então, necessariamente entendendo como funcionam essas rotinas dentro de uma empresa, essas rotinas administrativas, você tem que saber o seu local dentro dela e tem que fazer a sua função, certo? Dito isso, esses documentos profissionais, que são mais usuais, eu optei por eles, porque eu acho que todos os outros que a apostila mostra, eles não evoluíram tão bem e não são tão usuais de acordo com como as rotinas administrativas estão acontecendo agora. Com essa redução da burocracia, eu não preciso ficar me preocupando em informativos pequenos, em documentos que vão ser aplicados só por questões burocráticas mesmo. Eu faço o mais prático, certo? Então, esses aqui são os mais práticos e são os que vocês vão encontrar mais facilmente, mais necessariamente dentro de um ambiente de trabalho. Vamos seguir para o primeiro, que é a declaração. Quem aqui já pegou alguma declaração na vida? Digita a OL no chat, só um OL. Não, OL não, O barra. Quem já pegou alguma declaração na vida? Eu tenho a plena convicção que todo mundo aqui já pegou declaração. No mínimo uma, duas, três, quatro, 10 declarações. Cara, assim, é uma das documentações padrão mais simples de você ver, de você precisar. Eu posso ter nomenclaturas diferentes para a declaração, mas no fim ela tem sempre o mesmo intuito, que é mostrar que alguém fez ou é responsável por alguma coisa dentro daquela empresa. Uma declaração, por exemplo, daqui do SEDASP, você pode receber a declaração de que você está matriculado, tá? Você pode receber a declaração de que você está cursando o CFI, você pode receber uma declaração de quantos e quais módulos você já fez. Só aí já são 3 modelos, certo? Isso eu estou falando apenas de declaração com intuito acadêmico. Eu posso pedir uma declaração de que eu faço alguma coisa aqui da noite. Por exemplo, se o tio Maurício precisar ir para o Enem, por exemplo. O Enem está chegando. Não, o Enem é domingo, né? Agora, tirem para mim essa dúvida. Enem são 2 domingos, né? Não é mais um sábado e um domingo. É ou não? Vocês que são jovens e que estão para fazer essa prova, são 2 domingos ou um sábado e um domingo? Digam aí para mim. Enquanto isso, eu vou fazer a primeira frequência. Eu acho que são 2 domingos, é porque faz tempo que eu não faço. Sábado e domingo, todo sábado e domingo.
Oi? São 2 domingos? Acho que são 2 domingos mesmo. Então não teria necessidade. Mas se fosse o Enem há 3 anos atrás, que era um sábado e um domingo, eu trabalho no sábado. Então eu precisaria pegar uma declaração com o Enem, e eles têm como fazer isso com o INEP, emitir declaração de que eu estava matriculado, não matriculado, que eu estava inscrito para essa prova e trazer essa declaração aqui para o meu trabalho para que eu não tomasse uma falta no trabalho, certo? Então, tem vários tipos de declaração. Eu posso receber uma declaração, por exemplo, que eu estou apto ou não estou apto a exercer determinada função. Até atestados médicos também são declarações, vocês sabiam disso? Vou citar um exemplo aqui. O tio Maurício, quando ele foi ser contratado pelo SEDASP, eu precisei passar por uma avaliação médica. Nessa avaliação médica, eu não fiz um exame em si. Eu fui para uma consulta com um médico, ele apontou e perguntou várias coisas sobre mim, eu fui dizendo o que eu tinha e o que eu não tinha, o que eu sentia e o que eu não sentia, e no final ele me emitiu um atestado, que é a mesma coisa de uma declaração, para esse sentido dizendo que eu estava apto a exercer as funções do cargo que eu exerço agora, que é de professor, que é de instrutor de informática. Ele me perguntou isso, eu respondi todas as coisas e no fim ele me respondeu que eu estava apto. Isso também conta como uma declaração. Eu devia ter trazido aqui para mostrar para vocês, mas, enfim, informações pessoais são desnecessárias. E o que nós precisamos para emitir uma declaração? A declaração, como eu já falei, é uma comunicação escrita, que também ela precisa que você, no mínimo, coloque informações sobre a pessoa e diga também o que você está declarando acerca dela. Tá? Se é uma declaração que essa pessoa está matriculada, se é uma declaração que essa pessoa pode exercer essa função, então é necessário que você descreva de alguma maneira. Não era esse o objetivo. Eu estou com muita janelinha na minha tela hoje porque eu sou host. Então, aqui eu trago um exemplo de declaração, tá? Com os campos para preencher, vocês não precisam se ater a isso, você não precisa colocar esse tracejado. Dependendo da instituição que você está trabalhando, você já tem a declaração em si, o modelo, tá? Normalmente tem esse modelo. E aí o que você faz? Você só edita em cima do modelo. Essa questão de deixar as linhas é para caso você queira escrever à mão, mas isso é muito pouco prático. Geralmente o que você deixa para escrever à mão é só a sua assinatura e talvez a data em si, tá? A data, o mês e o ano em si. Aqui, declaramos para os devidos fins que, aqui onde eu coloco o nome da pessoa, as informações pessoais são relativas, no caso aqui um exemplo de declaração de trabalho, tá? Para que a pessoa possa levar em qualquer outra instituição dizendo que ela está trabalhando naquele momento. Então, aí as informações ficam relativas. Está pedindo o número da carteira profissional, da CTPS, com a série, e depois o horário em que ela trabalha e também a função, ou então a empresa e a função. Isso é um exemplo de vários, certo? Aqui eu já trago outro exemplo de declaração, onde eu tenho muito mais um modelo com muito mais informações pessoais sobre a pessoa a quem eu estou me referindo, tá? Mas que também diz respeito a vínculo empregatício. Então aqui notem que eu já tenho muito mais informação. Ah, Maurício, qual é que está mais certo e qual é que está mais errado? Não existe isso de mais certo ou mais errado. Existe o que você quer falar sobre aquela pessoa. Existem as informações necessárias para aquela declaração. Para esse modelo aqui, eu só estava precisando do número da carteira de trabalho. Para esse outro, eu tenho muito mais informações, tá? Até porque é uma declaração particular. Então, vamos para uma exemplificação. Vou abrir aqui o meu documento. E como eu faria essa declaração? Obviamente, eu colocaria o título dela. Eu vou me preocupar com as formatações depois. Estou aqui fazendo com os meus dados pessoais, porque, né, não vou pedir que vocês coloquem os de vocês, então, como é só uma exemplificação. Eu não precisaria colocar o CPF, não é obrigatório, tá? É por isso que eu vou colocar um número aleatório. Ah, Maurício, então qual a documentação é obrigatória? Depende do intuito dessa tua declaração, certo? Aqui na nossa declaração do SEDASP, se eu não me engano, é o RG e o CPF. Mas porque eu preciso colocar informações sobre aquela pessoa, para identificar aquela pessoa. Daí sim,
eu coloco os dados pessoais dela. Agora, se eu não precisasse informar isso, como no caso de uma declaração para trabalho, uma declaração de emprego, como os modelos anteriores que eu mostrei, eu me ative a outra documentação em si. Registro geral, ou eu posso colocar só no RG, porque dá para entender. No RG, tá. Pronto. E aqui eu vou colocar as minhas informações em si sobre essa minha declaração que eu estou criando. Pronto. Depois disso, não tem tanto segredo, depende da instituição que está emitindo, se você como instituição precisa disso ou não, mas necessariamente vou precisar da assinatura e de quem está sendo responsável por aquela declaração. No caso aqui poderia ser o coordenador geral eu vou colocar aqui do meu curso. Mas antes eu só preciso colocar a data, porque data é o mais importante em uma declaração. Você nunca vai pegar uma declaração em branco porque não faz o menor sentido. Tem muito espaço para falsidade ideológica se a declaração é em branco. Porque eu posso já ter terminado esse curso, posso perfeitamente ter terminado esse curso, ter trancado, ter fechado, e se eu ainda tenho uma declaração sem a data, onde eu só posso colocar a data depois, eu posso ficar dizendo que eu estou matriculado nesse curso sem eu estar. E, pasmem vocês, tem muita vantagem de estar matriculado em uma universidade. Você tem muitas regalias. Primeiro, porque você pode entrar na universidade. Segundo, porque você pode usufruir de RU, carteirinha de estudante. Então, declarações precisam de data, sim. Fortaleza. Aqui eu deixo um campo para eu preencher com um dia. Aqui eu deixo um campo para preencher com mês, ou posso deixar isso aqui um pouco menor e necessariamente comprimir o nome do mês, posso colocar fevereiro, mas necessariamente eu não posso colocar 02, 03, 04, tem que colocar o nome do mês em si. E o último, do ano. Não preciso colocar o ano todo. E aí vamos para as formatações. Primeiro de tudo, necessariamente é quase tudo centralizado aqui. Eu posso aumentar o título da minha declaração, posso deixar ela em negrito e posso deixar ela sublinhada. Eu vou colocar com minha fonte padrão que nós aprendemos, que é a Arial. Todo o meu texto já está nela, inclusive. Eu vou descer 2 linhas e justificar esse meu texto, porque está num parágrafo. Depois disso, mais 2 linhas e vou deixar essa minha assinatura aqui. Eu posso descer isso aqui um pouquinho mais? Coordenador geral do curso, gestão de curso do curso. Não, eu vou fazer o seguinte. Está me incomodando, está muito grande. E eu não preciso do parênteses, eu coloquei porque deu vontade. O campo da assinatura em si, eu coloquei com o nosso shift underline, eu não coloquei uma linha, tá? Eu poderia vir aqui e inserir uma linha horizontal? Poderia, mas a linha ia fechar completamente essa parte, tá? Posso colocar uma linha depois aqui, ó. E daqui para baixo eu fazer outra declaração e aproveitar papel. Isso eu posso fazer. Certo? Isso aqui eu poderia fazer tranquilamente. Eu não poderia usar essa linha desse tamanho como assinatura. Beleza? O que mais eu poderia colocar de informações na declaração? Vocês nunca vão ver uma declaração tão pequena, tá? Geralmente tem mais informações aqui. Para o nosso exemplo aqui, eu coloquei muito mais informações particulares, muito mais informações pessoais. Mas a nossa está funcional porque ela declara exatamente o que eu quero. Que eu estou matriculado. Deu para entender? Se vocês entenderam como funciona, digitem eu entendi, tio Maurício. Se você quer que eu explique de novo, é só dizer explica de novo, tio Maurício. Lembrando, o que difere de um para o outro? Maurício, são as formatações? Eu tenho que decorar as formatações? Não, não tem que decorar formatação nenhuma. Tá? O que você tem que decorar, na verdade eu prefiro o termo aprender, é quando utilizar uma e quando utilizar a outra. Tá? Declaração é quando você quer
mostrar que determinada pessoa faz, exerce ou é alguma coisa dentro de uma empresa, dentro de uma instituição. Declarações de ensino, declarações de trabalho, atestados que aquela pessoa faz determinada coisa. Tá? Então, é quando você precisar disso que você cria uma declaração. Rapidinho a gente criou a nossa aqui. Eu vou até... eu não sei se eu excluo essa informação, eu não sei se eu deixo o outro em aberto. Eu vou abrir uma outra página. E aqui eu vou marcar como texto normal para que a gente faça o nosso próximo modelo aqui mesmo, nesse nosso documento. Qualquer coisa, se eu criar todos eles aqui hoje com vocês, eu compartilho essa página com vocês para que vocês tenham os exemplos, tá? Vamos seguir agora? Vamos seguir para o nosso memorando. O que é um memorando? Quem aí já ouviu falar de memorando? Digita OL no chat. Se você não ouviu, não tem problema nenhum. É uma documentação um pouco mais específica. Eu acho que não. Não tem problema. O memorando é uma comunicação de setor para setor, ou então de um chefe para um setor. Eles servem como meio de transmitir, vou dar aquela maior queridinha, porque eu sou filho sou cristão também, tá? Transmitir a informação para funcionários de um mesmo local, ou seja, é dentro da empresa. Você pode emitir uma declaração para alunos, mas no caso do memorando é informação de setor para setor. Maurício, se aplica em qualquer instituição, qualquer empresa? Nem sempre. No nosso caso aqui, o SEDASP, eu gosto muito de usar o SEDASP como exemplo. Por quê? Porque vocês estudam aqui. Então, é muito mais simples usar o SEDASP como exemplo. Todos os setores aqui são muito próximos. Tá? Se eu estou aqui, eu estou do lado do pessoal que está do atendimento. Se eu estou aqui, eu estou do lado do pessoal que é da coordenação em si, que é do administrativo. Eu não preciso emitir uma documentação para eles. Não preciso emitir um memorando para explicar que alguma coisa está acontecendo. Eu posso conversar com eles, posso puxar isso para conversa. Pronto. Pelo caráter organizacional da empresa, isso me permite. Tá? Agora, multinacionais aí, com 10 mil funcionários, sendo que 5 mil deles são só funcionários para a parte técnica em si, apertar parafuso, ajustar parafuso, aí eu não vou andar no meio do pátio para conversar com eles. Mando uma documentação para o setor e o setor que é responsável replica essa documentação para os demais. Tá? É nesse quesito, nesse momento que o memorando é mais útil para setores com empresas com muitos funcionários e setores que não são tão próximos assim. Então, as respostas para esse memorando são muito mais administrativas, então você se comunica com quem administra determinado setor e essa pessoa comunica a informação em si para o restante das pessoas. Aqui eu trago um modelo, inclusive, com a formatação já bonitinha, esse timbre da instituição. Vocês já ouviram falar de timbre? Sabem o que é um timbre? Um papel timbrado? Digitem aí, se vocês não sabem, digitem a carinha triste. A carinha triste é esse aqui. Se vocês não sabem o que é um timbrado, digitem a carinha triste. Só a Pamela não sabe? Pronto, a Pamela, a Jennifer, aí tem uma galera que não sabe. Timbrado, gente, é só uma informação, uma imagenzinha que você coloca no papel que meio que oficializa que aquilo é da empresa. É quase a mesma coisa de um carimbo, só que o carimbo é muito mais profissional. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Aqui eu já preparei uma folhinha timbrada. E o último momento da aula é para falar justamente sobre isso, mas gosto de dar spoilers. Olha só. Seria um exemplo de folha timbrada, ou seja, uma folha oficial da instituição, onde eu tenho algumas informações pessoais sobre ela e tenho algo que diferencia essa folha de um papel em branco em si. O timbrado em si é uma informação, pode ser um logo, pode ser informações da empresa, pode ser local, pode ser número de série, pode ser até CNPJ que seja, até porque CNPJ você joga no Google e sabe, não é uma informação tão difícil de arrumar. Tudo que diz respeito à empresa, que pode ser resumido, eu posso colocar como um timbrado. Assim eu não preciso ficar imprimindo uma folha para colocar o timbrado e depois colocar as informações em si que eu quero. Tá? Eu posso deixar todas essas folhas já com essa informação no padrão. No meu caso, eu coloquei esse timbrado aqui no rodapé, então todas as páginas que eu criei já vão estar com o timbrado em si. Beleza? Deixa eu só fazer uma pequena cópia aqui, porque eu falei que todas elas estavam, mas eu coloquei que o cabeçalho estava com diferente. E aqui ainda está da aula retrasada. Olha o tio Maurício sabotando aí, gente. Pronto, agora está em todas. Vamos dar sequência.
Já tem atividade, viu? Sem dar spoilers, a atividade hoje está difícil. O que a gente tem de formatação em relação ao nosso memorando? Eu tenho um timbre da instituição. No caso, se fosse, por exemplo, público, se fosse do Estado, teria lá um logo do governo do Estado do Ceará no começo. Aqui falo em 4 centímetros, teoricamente 2 linhas. Eu tenho um número de memorando para esse exemplo, mas não se atenham a isso, memorando nem sempre tem número. Eu tenho a data iniciando, tá? E aí eu tenho de setor para setor. O setor que emitiu o memorando para o setor que é destinatário do memorando. Pode ser do administrativo para a coordenação pedagógica, no caso aqui do SEDASP. O assunto, posteriormente, o pronome de tratamento, tipo excelentíssimos, ou então caro, fulano, e o nome e o cargo do destinatário, ou pode ser o nome do destinatário também. Tenho mais 2 centímetros, então mais uma quebra de linha. E o corpo de texto. A margem já tem uma formatação. 3 centímetros à esquerda e 2 centímetros à direita, que é aquela nossa formatação de página da ABNT, certo? Depois disso eu tenho uma saudação final e a assinatura de quem é responsável pelo memorando. Vou mostrar um exemplo aqui na prática, porque isso aqui são só as formatações. Contemplem aí um exemplo de memorando. Aqui poderia ter o timbrado, a data que inicia o documento, aqui para a quem eu estou me referindo, mas eu poderia ter colocado qual setor está se encaminhando e a qual setor eu estou me encaminhando, o assunto do meu memorando, as minhas informações, que é o corpo do texto em si, a minha saudação final, a minha assinatura e eu posso colocar o nome e o cargo no final. Vamos por exemplo? Vamos por exemplo. E lá vamos nós. Aqui eu posso colocar o memorando, colocar em maiúsculo. Vocês ainda estão me vendo aí, gente? Fechou aqui. Pronto, aqui no canto certo. Memorando. A data, hoje é 13, né? 13/10. Olha aí, me sabotando. 13 de outubro de 2020. Ou eu poderia colocar as linhas, mas como eu estou escrevendo nessa data em específico, o DI, que diz respeito àquele meu primeiro exemplo, onde eu colocava o setor em que eu estava, que é o meu setor no caso, o setor de quem está criando esse memorando. Acho que aqui eu vou colocar setor acadêmico, que necessariamente é o setor em que eu trabalho aqui no SEDASP. Lembrando, aqui pediu 4 centímetros, eu vou deixar 2 espaçamentos de linha, e aqui também só mais um. E o para, que vai ser o setor administrativo. Posterior a isso, eu tenho a saudação. Eu poderia colocar alguma saudação padrão, então, caro. Caro é o mais padrão possível. Eu não vou me exagerar nas adjetivações e também nos pronomes de tratamento, até porque eu não estou falando com um rei, eu estou falando com alguém de outro setor. Então, caro coordenador administrativo, ou então destinado ao coordenador administrativo. Além disso, eu preciso do assunto primeiro, né? Olha o tio Maurício vacilando. O tio Maurício vai fazer uma crítica social agora. Contratação de instrutores. Ao coordenador administrativo. Posso colocar o nome dele aqui, caro. Eu não vou colocar o nome dela, vou colocar o nome fictício. Encontra-se, falta um N aqui.
Vamos para a nossa saudação. Vamos seguir o nosso modelinho. Agora eu teria no máximo a despedida que eu já fiz e o campo para minha assinatura. Então, marco o campo para assinatura com Shift Underline. Vou colocar aqui o meu nome. E abaixo disso, o meu cargo. Mais uma vez para as nossas formatações, uma vez que a gente tem colocado as informações, posso deixar aqui. Eu vou colocar o meu cargo em si entre parênteses, tá? Mas isso aqui é só para quem deu vontade. O meu corpo de texto, eu vou precisar justificar. As demais informações, acredito eu, que eu posso deixar assim. E eu vou tentar seguir um pouquinho desse modelo. Só preciso do corpo justificado das assinaturas centralizadas. O memorando eu também vou dar um destaque, vou deixar em negrito, vou aumentar um pouquinho o tamanho da fonte e vou deixar centralizado. Acho que eu estou um pouquinho irritado com isso daqui, tá dessa lateral, então vou jogar para outra. Ademais, é isto. Se eu quisesse fazer alguma coisa diferente, eu colocaria só os traços no lugar da data, mas como o memorando é uma comunicação direta, então eu sei exatamente o dia em que eu estou fazendo isso, eu prefiro deixar os meus dados, a minha data, exatamente já digitadas, certo? E aqui eu tenho preparado o memorando para enviar para alguém, ou pelo menos um modelo dele, ok? Posso dar destaque para algumas informações extras. Se eu quisesse, eu poderia colocar isso aqui em negrito, mas não vou. Se eu quisesse, eu poderia dar destaque para isso daqui, uma vez que esses são tópicos dentro do meu memorando, para chamar um pouquinho mais a atenção e a pessoa entender exatamente o que eu estou fazendo, mas são só configurações que eu gostaria de colocar para eu mesmo destacar para outra pessoa que está lendo, tá? Não é exatamente porque é padrão ou não. E aí, o memorando deu para entender bem como é que funciona? Deu para entender a diferença dele com a declaração? Digam aí para mim. Se tiver dado para entender, maravilhoso. Se não tiver dado para entender, tio Maurício explica de novo. E quantas vezes foram necessárias, porque é o meu job. Todo mundo falando sim, 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 sim. A aula está um pouquinho menos interativa hoje, meus queridos, porque eu tenho que passar os modelos, tá? Mas acreditem, a atividade, quando ela vier, ela vai vir a galope e vai doer. Então, preparem o espírito aí. O próximo é, na minha opinião, um dos mais importantes, porque ele é tanto padronizado dentro de empresas quanto para fora dessas empresas. É o ofício. Ofício, necessariamente, é uma solicitação ou então uma explicação, uma explanação, uma reclamação, onde você está enviando esse comunicado a alguém, tá? E aí você vai precisar dizer por que você está enviando, quem é você, o que você está fazendo. O ofício é muito mais padronizado, tá? Você precisa de um número de ofício, você não pode emitir um ofício à torta e à direita. Você precisa de um número para ter esse controle. Você precisa de um número do ano que você está mandando, por exemplo, se é o 10º ofício que eu envio, coloco como 10º e depois eu coloco o ano em que eu estou enviando. Se é o 10º ofício de 2020, 10-2020, para que fique sempre bem explanado e bem exposto. Para quem você envia? Você pode enviar de setor para setor, do mesmo jeito que nós enviamos aqui agora, o nosso memorando, ou você pode enviar para qualquer pessoa ou instituição a qual você queira se comunicar, a qual você queira pedir alguma coisa. Eu, como aluno de gestão de políticas públicas, já enviei alguns ofícios. Na época que eu trabalhava, que eu era do centro acadêmico, porque eu faço entre aspas porque eu nunca fiz muita coisa lá. Mas eu já encaminhei ofício para minha coordenação, para solicitar material, eu já encaminhei ofício para a prefeitura, para ajustar alguma coisa que estava acontecendo com o meu bloco. Ofício você é uma comunicação direta e também formal. Então, o máximo de formalidade com o texto que você puder, você vai se manter e tem que colocar, sim, informações pessoais. Porque se você encaminha um ofício para a prefeitura e você não coloca o seu RG, CPF, afins, por que eu atenderia a sua solicitação? Por que eu lhe daria atenção? Eu não sei nem quem você é, tá? Quem é você na fila do pão para isso?
Então, aqui tem a minha definição de ofício, que é uma correspondência oficial, enviada normalmente a funcionários ou autoridades públicas, mas também pode ser do setor privado. O ofício é o tipo mais comum de correspondência oficial expedido, por isso que eu falei que é o mais prático da gente ver no dia a dia, a órgãos públicos ou privados em objetivo de serviço público. Vamos passar aqui para outra janelinha. O seu destinatário, no entanto, além de outro órgão público, pode ser também particular, como eu havia dito. O conteúdo do ofício é matéria administrativa, mas pode vincular também matéria de caráter social, oriundo do relacionamento da autoridade em virtude do cargo ou função. Nossa, mas não entendi nada. Pode ser só uma solicitação, ou você pode estar comunicando alguma informação para aquele órgão público em si. No caso, por exemplo, vocês já viram algum buraco de rua fazendo aniversário? Se vocês já viram, vocês assistem muito Barra Pesada. Mas tá lá, o buraco da Rua Divina, fazendo 28 anos de aniversário. Então, você não vai bater foto, chamar o Barra Pesada, você emite um ofício à prefeitura solicitando a reconstrução daquele setor, ou então o ajuste oficial daquilo, ou tapar o buraco em si. Mas você não pode escrever só tapar o buraco. Então, é assim que o cidadão, assim que a pessoa física, a pessoa comum, se comunica com a prefeitura. Ou é isso, ou é ficar na fila da regional até você ter alguma resposta sobre isso. E não façam isso porque as pessoas que vão para a fila da regional costumam passar muito tempo lá. Tem aqui um modelo de ofício, exatamente com o número e o ano, como eu tinha falado. A quem você está se destinando, a secretaria, a instituição em si, poderia ser o próprio SEDASP também, não teria problema, só que você tem que especificar também onde é o local, o F e afins. Vocês sabem o que é o F, né? Sabem o que é o F? Quem sabe digita para mim aí o que é o F. Ah, não sei, tio Maurício, não tem problema, eu explico aqui. Sabem? Estado é exatamente Estado, mas a sigla significa Unidade Federativa. Aí você só coloca o CE, o BA, o RJ e afins, beleza? E aqui o que tem de texto para você colocar no corpo de texto de um ofício, sendo esse ofício de solicitação. Esse é o nosso exemplo que a gente vai se ater. Primeiramente, o seu nome, ou então você começa com eu, fulano, 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 brasileiro, solteiro, instrutor de informática, inscrito no CPF, tal, no RG, tal, residente ou só domiciliado, não tem, você pode colocar os dois ou colocar só um, residente na rua, ou então domiciliado na rua, aí bota todo o interesse, precisa de muita coisa, tá? Precisa até do CEP, se você não souber no CEP, olha no site dos Correios, tá? Não tem problema. E também coloca o município, e aí depois que você se apresenta formalmente, você diz o que você quer. Venho por meio deste ofício solicitar determinada informação. Aqui vocês podem notar que, como é a Secretaria de Saneamento, necessariamente eu tenho que manter um certo nível de respeito e quase inferiorização da pessoa, tipo, Vossa Senhoria. Quem é que usa Vossa Senhoria no dia a dia? Eu não uso, mas se você está mandando para alguém que tem mais poder do que você, aí você se vira com os pronomes de tratamento, tá? Na dúvida, joga no Google os pronomes de tratamento. Solicitar providências no sentido de que sejam regularizadas serviços de coleta de nota. Já fica claro o motivo, tá, desse ofício. E além disso, se você está se referindo a uma instituição, ou se você está pedindo material para fazer alguma coisa, você tem que dizer o local. Porque a sua apresentação é a primeira e a segunda linha, onde você diz onde é que você mora e afins. Mas se tu está solicitando, por exemplo, aqui está dizendo coleta de lixo, mas se fosse para a reconstrução de uma via, de um buraco em si, o buraco da Rua Divina, eu teria que dizer aonde que eu quero essa ordem de serviço, aonde que eu quero que eles ajustem a rua, onde é que está aquele buraco em si. Se possível, colocando até o quarteirão, porque a rua é muito grande, então você especifica no último quarteirão da rua, coisas assim, para deixar mais claro e para não precisar vir 3, 4 viagens só da pessoa para avaliar o buraco. Simplifica, tá? Simplifica. Tendo em vista que aí o restante é só texto comum para você se explicar, para você dizer por que você está solicitando isso. Você primeiro começa dizendo quem é você, depois você diz o porquê de você estar se encaminhando a essa instituição. Beleza? Aí tem a saudaçãozinha final. Padrão, eu posso colocar isso, eu posso colocar qualquer outra coisa. Aqui, Fortaleza, 13 de outubro de 2020, a minha assinatura em si, que é só o campo tracejado, e o meu nome. Aqui eu estou solicitando como um indivíduo comum, como uma pessoa física, tá?
Eu poderia solicitar como uma empresa, eu poderia solicitar como uma organização em si, e se eu fizesse isso aqui no nome, eu teria que ter colocado o nome e em um campo abaixo eu colocaria meu cargo, minha função ou a minha empresa. Beleza? Vamos para a prática, porque o tio Maurício hoje está inspirado. Isso aqui é efeito ofício só para a prefeitura? Não. No exemplo da atividade de hoje, atividade prática que vocês vão fazer, nem tão prática, é mais atividade que vocês vão me enviar pelo nosso Classroom, porque imagina criar um ofício com 15 pessoas em sala. Uma coisa é só editar um texto que o tio Maurício já mandou para vocês, que é só formatar. Outra coisa é digitar. Aí, se eu fosse pedir para vocês digitarem, sendo que não está todo mundo aqui no presencial, ficaria difícil. Mas, como eu falei, o ofício é emitido tanto para instituições públicas quanto para instituições privadas. É uma demanda sua. Por exemplo, eu tenho uma fábrica de sabonete. Não, sabonete é muito fácil. Eu tenho uma fábrica de castanha, tá? Do lado de casa. Eu não tenho, mas se eu tivesse, enfim. E ela está emitindo gases poluentes, tá? Ao redor da vizinhança. Então, primeiramente, eu denuncio, tá? É óbvio que eu vou denunciar para a prefeitura. E, além disso, eu posso emitir um ofício para aquela instituição, para aquela empresa, dizendo: vou começar com a minha, né? Com aquele padrão, Maurício, não sei o que, coloco todas as minhas informações e chego no ponto. Porventura, por meio deste ofício, por meio desta documentação, gostaria de solicitar a redução de emissão de gases poluentes ou a própria criação de uma chaminé na sua empresa para que vocês não prejudiquem a saúde de quem está. Entendeu? Eu posso emitir um ofício para uma instituição particular, dependendo da minha demanda com ela. No caso aqui do SEDASP, eu poderia emitir um ofício pedindo para que nas salas de aula tivessem 2 ar-condicionados. Um aqui, que é o que eu fico embaixo, que eu não recebo nada do vento, e outro no fundo da sala. Poderia também emitir esse nosso ofício para isso. Deu para entender, Pamela? Só instalar minhas costas aqui. Ui. Parece que uma carta só que pomposa. Carta pomposa. Olha, é porque carta geralmente você não demanda alguma coisa, você não está pedindo alguém, a não ser que você esteja. Se você acha que é uma solicitação, por exemplo, uma carta romântica, uma solicitação de amor retroativo, mas um ofício é sempre de solicitação, ou então demandando alguma coisa. Você tem sempre uma justificativa para criar um ofício. Uma carta, não necessariamente, você pode só querer falar com a pessoa, certo? Vamos lá para a nossa criação desse nosso ofício, porque o tio está inspirado. Vou fechar aqui a nossa apresentação e vamos aqui para o nosso exemplo. Vou dizer primeiro que é um ofício de solicitação. Ofício. Maurício, eu tenho que colocar o ofício de solicitação? Não, eu posso colocar só o ofício em si. Mas como eu quero ser mais descritivo, eu quero dizer necessariamente por que eu estou criando esse ofício, então eu vou colocar aqui ofício de solicitação. Tá? Isso é só uma nomenclatura, não necessariamente é padrão. Depois disso é o número do ofício. Eu vou sempre formatar o número do ofício à direita, tá? Porque é preferência do tio Maurício, para dar um destaque para a pessoa entender o que é. Aqui já num caps lock normal, ofício, 2 pontos, aqui o número. Então, vou colocar o campo para preencher posteriormente e a barra do ano. Maurício, mas por que você no outro colocou necessariamente esses dados preenchidos e nesse não? Eu estou criando como se fosse um modelo, tá? Para que eu possa utilizar isso posteriormente. Nada me impede de aqui já colocar o número do ofício, o 10º ofício. Então, 30º ofício. Poderia. Mas como eu quero deixar um padrãozinho, eu vou deixar só o campo para eu preencher. Depois disso, o ano. Isso eu já vou formatar aqui à direita, tá? Deixa eu só lembrar se a data é no começo. Não, a data é no final. Ótimo. Vamos seguir? Vou dizer para quem eu estou encaminhando esse ofício. Vamos fazer um ofício de solicitação justamente da reconstrução do buraco da Rua Divina. Qual é a secretaria que é responsável pela infraestrutura de Fortaleza? Não lembro, então eu vou colocar a Secretaria de Urbanização.
Mas eu não lembro qual a secretaria é responsável por isso. Pode ser de saneamento. Pior que pode, deve ser saneamento. Não é um buraco de fossa para ser saneamento, mas vai servir. A Secretaria de Saneamento. Lá no nosso modelo estava com um A na frente, um A sozinho na linha, não tem a menor necessidade. Precisaria dessa crase? Provavelmente. Nosso Google não me corrigiu, mas... E aqui eu vou colocar Fortaleza, Secretaria de Saneamento Urbano. Não existe secretaria, mas não tem problema. Fortaleza CE, que é o município, tá? E a UF. E aí vamos para os dados pessoais. Eu, José Maurício. Precisa do eu, Maurício? Não. Eu deu vontade. Se eu não me engano, na ordem é... brasileiro. Solteiro. Lembrando, gente, estado civil é sempre solteiro, a não ser que você estiver casado, tá? Não vão me preencher aqui namorando, não, porque aí vocês merecem uma chulipa no pescoço, beleza? Estado civil amancebado, não, é união civil também, tá? União civil estável ou coisa assim. Então não existe estado civil namorando, pelo amor de Deus. Não custa nada falar, porque quando a gente começar a preencher currículo, tem muita gente que vai colocar isso, tá? Estado civil, aqui é a profissão, instrutor de informática. Ou como tem coisa. Eu já cansei, agora é o RG CPF, inscrito no CPF, número, vamos lá, 777-777-777-77. E no RG, acho que não é no RG que ele está pedindo. É aí no RG. Eu acho tão informal. RG, número 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Incrível como sempre parece que esse RG está correto, porque eu vejo todo RG assim parecido. Depois disso, ainda tem o endereço. Residente em... acho que é Rua Divina. Vou colocar meu endereço, porque eu já falei exatamente onde é Divina. Número 951. Aí se tiver aqueles ajustes, tipo altos ou alguma coisa assim, eu prefiro colocar entre parênteses. Maurício, o que é esse altos? Vocês sabem o que é esse altos? Se souberem, digitem aí para mim, enquanto eu estou preenchendo. Bairro e CEP. Ninguém sabe. No bairro Siqueira, meu Deus do céu. O que é o altos em um endereço? É a casa de cima, mas a gente chama de complemento. Complemento geralmente vem pós o nosso endereço. Pode ser autos, pode ser casa número alguma coisa, pode ser apartamento número alguma coisa, porque necessariamente pode ter muitas mais outras residências próximas a você ou que usam o seu endereço. Se você mora, por exemplo, do lado de um beco, ou você coloca que você é só o número e o restante colocam os números das casas dentro do beco, ou vai ter sempre a confusão de você acabar recebendo a correspondência das pessoas que moram no beco. Isso aqui é uma loucura. Eu moro falar isso porque eu moro na frente de um beco. O pessoal acha que o número da casa, da nossa casa, é o número do beco em si. Na cidade Fortaleza, Ceará. Isso aqui foi só informação pessoal até agora. Agora que vamos para a nossa solicitação. Venho por meio deste ofício solicitar a reforma da rua. Aí eu tenho que colocar
onde da Rua Divina, na altura do quarto quarteirão, uma vez que o mesmo está intransitável por conta de um buraco. O dito buraco encontra-se na rua há cerca de 6 anos e não houve nenhuma ação da prefeitura para consertar a rua. Acho que consertar está errado. Nossa, Tio Maurício, você não sabe escrever. Eu tenho um editor de texto para isso, porque eu vou aprender a escrever. Consertar a rua. Minha jovem, tem. Porque no caso do ofício e de todas essas documentações que a gente aprendeu hoje, precisa ser impresso porque elas exigem assinatura. E você não pode imprimir uma assinatura, porque aquele documento perde completamente a validade. O intuito dele é que tenha alguém na instituição que mostre que aquilo foi emitido para você ou por você, certo? Se não tem a assinatura em si, aí não vale nada, tá? Mesma coisa de um ofício. Se eu emitir ele agora e não tiver a minha assinatura, eu não estou confirmando quem é que está pedindo isso. Então, papel sem validade, tá? Consertar a rua e permitir o fluxo de carros e pessoas novamente. Aí nós vamos para a saudação final. Diante do exposto. O que eu vou colocar aqui? Diante do exposto, fique com os meus votos de agradecimento pela atenção e esperamos resposta imediata, porque eu ainda sou exigente. Sou desse, me julgue. O buraco tá lá tem 6 anos. O pessoal ainda quer demorar. Aí, novamente, Fortaleza, 23 de outubro. Ou então eu deixo os campos para preencher. Não, esse outubro aqui está muito grande. E mais um campo. E aí eu deixo uma linha para assinatura e o meu nome embaixo. Vou deixar um questionamento para vocês. Preciso eu aqui colocar meu cargo embaixo ou não? Quem acha que sim, digita 1. Quem acha que não, digita 2. Colocar o meu cargo, minha função, com que eu trabalho. Eu disse que 1 era o que você acha que precisa e 2 que você acha que não precisa, né? O Tio Maurício tem uma memória péssima. Queridos, para esse nosso exemplo aqui, eu não preciso, porque eu estou emitindo como pessoa física, como um mero cidadão com necessidades, cobrando da prefeitura que eles ajustem um buraco. Eu não sou uma instituição, eu não sou responsável por nada além dessa minha própria reclamação. Tá? O que eu posso fazer de formatação diferente? Vocês já notaram que eu justifiquei o meu texto, porque como é um parágrafo em si, como eu salvo uma linha, como eu passo de uma linha de texto, o justificado sempre vai deixar a minha informação mais agradável à leitura. Além disso, usei o espaçamento de 1,5, porque o texto em si tem muita informação. Eu não preciso fazer minha formatação de parágrafo para aumentar ou diminuir o recuo, não é necessário para esse meu exemplo, tá? Eu não precisaria. Mas o restante da minha formatação foi bem básica. Posso só reduzir aqui o tamanho dessas linhas e tá lá. A minha data eu não preciso centralizar, o que eu preciso centralizar é a assinatura. O que eu vou colocar aqui além disso? Eu vou colocar um destaque para os meus tópicos,
para que a pessoa que esteja lendo não tenha dificuldade de encontrar as minhas informações, tá? Minhas informações básicas. Não vou dar destaque no número, vou dar destaque só nos dados em si, tá? Poderia colocar número também junto? Poderia, tá? Eu vou colocar aqui, vocês estão insistindo mentalmente, então eu vou colocar aqui. É padrão, Maurício? Não, mas eu quero dar esse destaque para essas informações, porque o corpo do meu texto é muito grande. Eu não queria que a pessoa tivesse que ficar procurando os meus dados pessoais dentro dele. Seria uma chateação para a pessoa. Chateação é ótimo. Cidade de Fortaleza, certo. Vírgula, eu não preciso deixar em negrito. Pronto, deixei bonitinho. Tá lá o nosso ofício pronto. Imprime, preenche as informações e aí você envia ou você vai mesmo e entrega lá para onde você quer se comunicar, para onde você está cobrando, para onde você está encaminhando o seu ofício. Deu para entender? Quem entendeu, digita eu entendi. Quem não entendeu, digita eu estou com fome. Que bom que vocês estão entendendo. Eu pensei que vocês fossem dar uma travada a mais. Ou é porque eu não estou cobrando que vocês decorem as formatações? É por isso? É porque eu não estou cobrando a formatação em si? Se for, aí eu vou começar a cobrar, né? Vocês são gaiatos, né? Não, mostrei só o modelo. Vocês conseguiriam fazer um ofício sozinhos? Digita para mim no chat, eu consigo. Se vocês conseguem. Se você não consegue, digita só a carinha triste. E aí? Quem consegue, digita eu consigo. Se você está na dúvida como é que escreve eu consigo, sei lá, não vai por isso. Quem não consegue, ou quem acha que não consegue, digita a carinha triste. Sem olhar. Isso de sem olhar não existe para essas documentações padrão, porque você pode usar o exemplo que já tem. Você joga no Google, modelo de ofício, acabou, tem lá vários. Estou perguntando se agora, se eu pedisse agora para me mandar um ofício dizendo pelo menos as informações mais básicas, agora vocês estão fazendo uma carinha triste, né? Tá certo, tá certo. Assim que a gente descobre. A atividade em si vai ser isso, tá? Só deixei assim no ar para vocês já pegarem e já ficarem com aquele maroto medinho. Vocês estão achando que tá muito fácil hoje e nada é fácil na vida, gente. Respirar já é difícil. Mas eu não estou querendo deixar traumas em vocês, não, tá? Tô só brincando. Mais tarde eu explico também como é que vai ser a atividade. Então vamos para o comunicado, o último dos nossos documentos padrão que nós vamos ver aqui, que nós vamos contemplar. O comunicado é uma declaração, então ele é um exemplo, um tipo de declaração, só que bem mais segmentada, tá? Uma nota com um relatório que comunica uma informação para conhecimento público. Então, eu posso emitir um comunicado como empresa, eu posso emitir um comunicado como dono de uma associação de bairro, dono não, líder de uma associação do bairro, eu posso emitir um comunicado como líder de sala. É só uma coisa que eu quero falar para todo mundo, tá? Aí eu publico essa informação em algum canal. O comunicado pode ser elaborado por uma pessoa, uma empresa, uma organização ou um governo e é divulgado através de meios de comunicação. Vamos para exemplos. Quem aqui nunca viu um comunicado, tipo, aparecer do nada no comercial? Comunicado. A empresa tal é responsável por alguma coisa, tipo, a empresa Casas Bahia comunica aqui, aí fala alguma coisa sobre informações que foram divulgadas anteriormente, tipo, deixa eu citar um exemplo aqui. A Casas Bahia teve um caso de um problema com um morador de rua, que acho que morreu, então foi um cachorro que foi morto dentro das Casas Bahia. Vocês lembram disso? Eu me lembro de uma história parecida. Posso estar soltando altas fake news aqui, mas eu tenho a plena convicção de que eles emitiram um comunicado posteriormente para ou explicar ou justificar o que aconteceu. Mesmo caso, por exemplo, Vale do Rio Doce, naqueles incidentes de Brumadinho, incidentes onde barragens foram quebradas e muita gente morreu. O mínimo que eles fizeram foi emitir um comunicado dizendo que ou sentiam muito pelas perdas das pessoas, perdas de vidas, ou que eles iam ressarcir as pessoas que acabaram perdendo algum parente ou acabaram perdendo alguma coisa. Isso para empresas. Agora, no caso do governo, aparecer um comunicado ou em comerciais ou o próprio presidente e fazer um pronunciamento que é um comunicado dele falando sobre alguma nova lei, algum referendo que ele esteja querendo instituir,
algum corte de alguma coisa. É o mínimo que o presidente pode fazer, de realizar esse comunicado. No caso, a nossa cultura nem tanto, porque a gente tem aquele canal, Voz do Brasil, na rádio, que a boa parte dos comunicados são aplicados lá. Mas no governo norte-americano, por exemplo, acho que vocês já assistiram vários filmes que do nada aparece lá o presidente para falar algum comunicado, onde ou a cidade está sendo atacada por ET, ou então está tendo um surto de doença, ou alguma coisa assim. Eles têm muito mais essa cultura. Assim que é necessário, o presidente aparece, dá cara e faz os comunicados em si. No nosso caso, nem tanto. Independente do governo, a gente nunca teve muito essa cultura do presidente ser o responsável direto pelos comunicados. Alguns, nem todos. Aí o comunicado como uma pessoa física normal, se eu tiver alguma influência ou um canal de informações, se eu for líder comunitário principalmente, eu posso emitir um comunicado, uma folhinha, ou me colocar em uma rede social falando sobre isso, dizendo que a partir de janeiro nós vamos ter racionamento de luz ou de água aqui nessa rua por conta de alguma ordem de serviço da prefeitura ou alguma coisa assim. Eu posso emitir esse comunicado como uma mera pessoa física, uma pessoa que não tem necessariamente uma empresa ou não é líder de Estado. Beleza? Aí o comunicado é relativamente mais aberto. Você não precisa se ater a tantas informações, você nem precisa colocar data nem nada. Você só emite as informações que você quer, você coordena, você ajusta e você formata e manda. Aqui eu trago um exemplo de que uma empresa está informando que determinada pessoa que é responsável por um setor não é mais responsável e outra pessoa vai assumir o cargo. Então, necessariamente eu tenho uma descrição do que está acontecendo nesse comunicado, algo que justifique ele estar sendo emitido, e aí eu só sigo o texto em si, bem comum, não tem nem data aí para vocês terem ideia. Vamos fazer uma outra demonstração de comunicado. Esse aqui já é um pouquinho mais padronizado, comunicado de mudança de posto. Isso aqui é destinado a alguém, tá? Nesse exemplo é destinado a alguém. E aí eu venho com as minhas informações dentro do meu corpo do texto e eu precisei da data. Vamos fazer um comunicado aqui também. Alguém sabe de algum feriado próximo? Vocês que estão no chat aí, vocês sabem de algum feriado que está próximo de acontecer? Que a gente teve esse agora. Dia 15? Dia 15 desse mês já? Não, dia do professor não é feriado, não. Que é a maior ironia do mundo, dia do professor não é feriado para o professor. O professor trabalha no dia do professor. O máximo que a gente ganha é uma caneca. E eu nem bebo café. Coisa mais lixo do mundo. Dia do aluno também não é feriado, né? Enfim, é a hipocrisia. Deixa eu mandar aqui para o nosso próximo exemplo. Vou colocar aqui até centralizado. Comunicado. O texto em si nunca é centralizado. Vamos voltar para cá. O que eu vou colocar nesse dia de finados? Dia de finados não é 2, não? Não é 2 de novembro? Ou é dia 15 de novembro mesmo? Eu não vou achar ruim feriado, não. Dou um valor. A escola Cidasp vem por meio deste comunicado avisar aos alunos que vocês não me falaram nenhuma data, né? Então eu vou chutar aqui um dia específico para avisar os alunos que não haverá aula no dia 2. Eu vou ter que colocar a data por escrito, por extenso, é novembro, né? Novembro de 2020. As aulas somos gratos por sua atenção. Texto do meu comunicado, data em si, vou colocar aqui Fortaleza, porque é a nossa unidade, né? Se fosse Calcaia, seria Calcaia, tá? Pelo amor de Deus, se você não é residente de Fortaleza, não memorize dessa maneira. Acontece. A pessoa mora em Maracanaú e sai mandando ofício de Fortaleza. Você fica, gente, o que você está fazendo da sua vida, moça? Você não mora em Fortaleza, não. Fortaleza
vírgulazinha, o dia, mês e o ano. Encerro aqui. Eu posso colocar aqui, nesse meu comunicado, para ganhar uma credibilidade, quem está realizando ele. No caso daqui, poderia ser o John, que é o nosso coordenador. Acho que o Moraes dele é assim, não é Moraes, John David Moraes. E o cargo dele, eu vou colocar o nome dele sem os parênteses e o cargo eu vou colocar com parênteses. Coordenador pedagógico. E vamos para as nossas meras formatações, centralizando as informações aqui de baixo. Aqui eu não mexo, como é um parágrafo de texto corrido eu justifico. Vou deixar isso aqui em negrito para dar um destaque. E aumento. Maurício, eu nunca vi um comunicado assim. Bom, o comunicado pode ter algumas formatações e alguns ajustes de formatação, dependendo de para quem ele está sendo enviado. Aqui seria algo para pregar na parede, ou então para enviar pelos grupos de WhatsApp dizendo que nesse dia não vai ter aula. Como é uma escola, como a gente tem que ser muito mais didático, tem que ter muito mais apreço pelo aluno, e o aluno não entende quando você só joga as coisas em cima dele, ele precisa necessariamente de uma massagem antes disso. Então, eu poderia deixar isso um pouco mais visual, poderia deixar isso um pouco mais agradável aos olhos, mas, por padrão, o comunicado vai assim. Não preciso colocar para quem, isso já está descrito no meu texto, porque é o nosso modelo, é o modelo que nós estamos criando. Tá certo? Deu para pegar o comunicado também? Quem pegou diz peguei, quem não pegou diz não peguei. Vocês não dão uma balança, né? Pegou? Olha aí, pegou, pegou quem? Brincadeiras à parte, vocês estão um bocado de pegador aí. Brincadeiras à parte, vamos para o timbrado. Foi a última parte que eu falei, que eu ia comentar sobre. O timbrado é só uma informação que você pode fornecer da instituição naquela folha, naquele papel em si. Cada empresa, cada instituição tem o seu timbrado. Você pode colocar o logo, pode colocar dados sobre a empresa, pode colocar endereço, pode colocar contatos, tá? Deixa eu pegar aqui um exemplo de outros ofícios, de outros lugares, de outras instituições, porque, deixa eu ver aqui, a declaração... Não. Pronto, eu vou pegar aqui no site da CCTES, não, CCTES não, vamos para o outro Centec. Vamos no site do Centec, tá? Para eu só citar o Centec como exemplo. Eu trabalhei para o Centec durante 3 anos da minha vida. O que eles tinham no timbrado deles? Só esperar a página carregar, espero que a minha internet não tenha caído, se caiu foi tudo. Pronto. Aí o site do Centec, vou descer aqui para baixo, ó. O que eu posso entender como um timbrado? É sempre os logos da instituição, no caso poderia ser isso, poderia ser o CNPJ da instituição, poderia ser os telefones, poderia ser o endereço, tá? Isso aqui, essas informações, em uma declaração do Centec, poderia ser o timbrado da página em si, tá? Todas as informações, todas as páginas que eles acabarem por imprimir, vão acabar tendo essas informações também, certo? Aqui eu poderia emitir ou criar um timbrado em cima disso. Então, vamos citar aqui como exemplo o que eu colocaria num eventual timbrado do Centec. Vou dar meu Enter aqui. Vou colocar a minha formatação à esquerda. E aqui vai ser só um exemplo de timbrado. Maurício, onde você vai colocar um timbrado? Põe no rodapé, tá? O cabeçalho você sempre se atém ao cabeçalho como onde você vai colocar o número das páginas. O rodapé, onde você tem algumas informações que você quer padronizar no documento. No caso aqui eu já estou com um timbrado, ó, no meu rodapé. Eu já tinha feito isso aqui posteriormente. Eu quero criar um com vocês agora. Eu vou pegar o logo do Centec. Eu vou pegar esse daqui, tá bonitinho. Esse aqui tá mais bonitinho. Vou só clicar aqui com o botão direito, copiar. Vou pegar aqui no nosso texto, vou colar esse logo do Centec. Nossa, está muito grande, tá mesmo, é só diminuir. Pronto. Tenho aqui o logo do Centec, vou ajustar ele na quebra do texto, sem margem, para que ele não atrapalhe em nada o meu texto em si. Vou pegar aqui mais informações do Centec, vou pegar o CNPJ. Maurício, CNPJ é correto de sair colocando em qualquer canto? Rapaz,
Na minha humilde opinião, se você jogar no Google, você consegue o CNPJ de qualquer pessoa, até o meu. Então, o que você vai fazer com ele, que é uma coisa mais restrita? Os telefones, deixa eu ver o que mais eu vou pegar de informação do Syntec. Vou pegar aqui o endereço. Posso colocar tudo isso de informação? Posso colocar isso tudo de informação. É correto? É mais errado? Não tem muita diferença. Vou pegar essa imagem, vou colocar centralizada, vou puxar ela aqui um pouquinho para baixo, porque ela está atrapalhando o meu título. Vou deixar esse título em negrito, vou colocar esse título aqui. Isso aqui, o título em si é meramente ilustrativo, tá? É para pegar a ideia do timbrado. Vou colocar essa imagem exatamente no meio. Ó. Quando eu mexo com a régua, ele me dá uma ordenação de exatamente onde é o meio da página. Eu largo aqui, está exatamente no meio. Esses telefones eu vou colocar na mesma linha. Não preciso do mais 55 porque eu estou me retratando a uma coisa extremamente regional. O mais 55 é o nosso código como país para número de telefone. Vou deixar os telefones na mesma linha, os dois com 85 na frente. Opa, olha o famoso dedo gordo aí, gente. Fechei aqui. Pronto. Vou colocar só um if entre eles. Esse meu espaçamento eu posso deixar assim. Vou centralizar isso. Mas antes, deixa eu só colocar em negrito os tópicos. A Rua Silva Jardim. Eu vou colocar endereço. 2 pontos. Tá lá. Endereços criado. Vou centralizar isso daqui. Opa, só pegou um. Eu tinha selecionado os dois, hein? Ah, tá. Não tá tão bonito assim. Não está como eu pensei que ficaria. Então eu posso descer isso daqui. Não, eu não vou poder centralizar. Centralizar fica zoado. Fica bem zoado. Pronto. Aqui tem os meus dados e tem o meu timbrado. Posso colocar isso aqui no meu rodapé. Não teria problema nenhum. Ah, Maurício, mas não fica muita informação por rodapé? Fica. Mas aí vai da tua necessidade. Eu posso diminuir esse logo, eu posso usar outra imagem, eu posso nem utilizar ela em si, tá? Só para seguir o nosso exemplo, eu vou retirar isso aqui de informação e vou já jogar no meu rodapé. Pronto. Poderia deixar assim, poderia pegar aquele logo do Syntec e aplicar aqui. Vou pegar esse aqui agora que esse aqui tá mais bonitão. Pronto, pronto. E até menor a imagem, bom, fica mais fácil de eu trabalhar. Colar a imagem aqui, reduzir o tamanho dela. Vou ter que deixar ela para movimentar na página. Horroroso! Mas está criado do mesmo jeito, certo? Esse timbrado apareceria em todas as minhas páginas e eu poderia optar por utilizá-lo ou deixar o timbrado que eu já tinha criado aqui antes. Acredito eu que deu para entender qual é a função de um timbrado, porque é para entender a função, não como cria. Deu para entender qual é a função de um timbrado dentro de uma página? Se você entendeu, digita entendi. Se você não entendeu, você digita meu Deus do céu. E vamos seguir para encerrar a nossa aulinha. Exatamente 11h30, porque o tio Maurício é esqueci a palavra, mais pontual que Lorde Inglês, tá? Vamos para a atividade, queridos. A atividade cadastrada é essa aqui, ó. Aqui o nosso mural, coisinhas básicas e atividade. PIP. Atividade do dia 13, a primeira aqui, a primeira que não tem data. Quais desses documentos, já tem até gente respondendo. Qual destes documentos padrão é mais indicado para emitir uma informação interna de feriado? E aí você vai só marcar que você acha que é mais relevante para isso. Coisinha boba, mas pelo menos mostra que vocês prestaram atenção na aula. Tá? Tem até a pesquinha de um coleguinha que já respondeu ali. E aí, a outra atividade, que é um pouquinho mais puxada, tá? E eu vou pedir para que vocês prestem bastante atenção nisso. Crie um ofício de solicitação, isso foi o que a gente criou, nosso exemplo, usando como base as informações, para quem você está criando e solicitando, usando como base de informações as instruções da questão. As instruções da questão são essas, ó.
O ofício será encaminhado à coordenação acadêmica do CEDASP, então você já tem para quem vocês vão enviar o ofício. Essa parte dos dados pessoais, você não precisa colocar o teu RG, o teu CPF, o teu endereço direitinho e corretinho, tá? Porque eu não quero essas informações de vocês, eu já tenho. Eu não vou querer de novo, tá? O objetivo em si do ofício, o motivo de vocês estarem criando, é que vocês estão realizando a solicitação de material escolar para uma atividade prática. Isso vocês vão desenvolver no parágrafo. Vocês vão pegar aquele parágrafo do ofício, depois dos dados pessoais, ou seja, de quem é você que está me encaminhando isso, você vai dizer para que você está encaminhando esse ofício. Gostaria de, ou então, por meio deste ofício, gostaria de solicitar, aí você vai me descrever os materiais. Você pode colocar até em lista, não tem problema para mim, tá? Os materiais em si que você acha que são necessários, junto com as quantidades, então vocês poderiam colocar isso no seu ofício, uma listinha. E aí, em relação às saudações finais, você pode colocar seu critério, tipo, grato pela atenção desde já, então fique com os meus votos de apreço diante das minhas solicitações, isso daí fica ao seu critério, beleza? Tio Maurício, e como é que eu vou enviar essa atividade? Queridos, aqui não é uma pergunta, aqui vocês vão me enviar um arquivo, tá? Então, eu vou alterar aqui de conta para que vocês possam ver como vocês vão me enviar esse arquivo, porque eu não quero que vocês enviem errado, uma vez que estamos quase na reta final do nosso módulo. E se você ainda está enviando arquivos da forma errada, a essa altura, aí o Tio Maurício vai ter que puxar seu pescoço, não vou nem puxar a orelha, tá? Vamos aqui para os nossos Classrooms. Aqui eu estou na minha conta de Classroom como aluno, então eu vou mostrar para vocês como responder, tá? Atividade cadastrada é a 13 que tem data de entrega. Eu dei até um dia a mais para vocês. E aqui, ó, exatamente como vocês vão estar vendo mais tarde. Tenho a atividade, tenho a explicação da atividade, e aí eu também tenho o campo para comentar na turma e para comentar particular para mim. Vocês vão responder aqui, seus trabalhos. Vocês vão adicionar ou criar, tá? Vocês vão criar um documento do Google. Ele ainda está criando, ele está criando o arquivo ainda. Ele não está respondendo, está só criando um arquivo. Quando ele terminar de criar o arquivo, o que você vai fazer? Você vai clicar em entregar? Não, porque aí você vai estar entregando uma folha em branco. Você vai clicar no arquivo que você criou, você vai nesse arquivo editar e vai fazer o seu ofício nesse arquivo, tá? E depois que você terminar a sua edição e a sua criação de ofício, aí que você clica em entregar. Beleza? Deu para entender, meus queridos? Sim, sim, sim. Vocês têm até dia 15 para me entregar isso daqui. Se eu receber algum que não esteja correto, eu não vou dar nota, porque vocês estão dizendo para mim que vocês entenderam, tá? Eu só vou aliviar para o pessoal que não está assistindo a aula em si, porque aí eles têm motivo para errar, porque eles não vão ter visto o conteúdo. Além disso, queridos, eu ainda vou quebrar o galho de vocês, porque eu ainda vou deixar esse arquivo aqui que eu criei com todos os exemplos lá no nosso Google Sala de Aula, porque o tio Maurício é topzera, tá? O tio Maurício é topzera. Mas enquanto isso, escreva um chamado no chat. Você já sabe o esquema. E aí eu vou encerrar a gravação.